Olá, aqui é o professor Daniel Brito. Eu quero passar mais um ensinamento para você. Já quero pedir desde já que você se inscreva no nosso canal, mande o seu like. E hoje nós vamos falar de mais uma questão muito debatida em sala de aula, nos seminários teológicos, né? Em salas até mesmo das escolas bíblicas dominical. Já tenho informado que eu fui professor já há um bom tempo de escola bíblica dominical, professor em seminário teológico, e eu quero aqui repassar esse ensinamento. E esse ensinamento é qual seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. E eu quero primeiramente ler lá em 2 Coríntios, peço que você abra aí a sua palavra, em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, e eu quero ler do versículo 7 até ali o 9, 7, 8, 9, tá bom? E assim está escrito na palavra de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Que espinho é esse? Continuação. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O motivo já está muito claro aqui, né? Por que foi dado o espinho na carne? Para que o apóstolo Paulo, né, na excelência de Cristo, porque Jesus estava usando o apóstolo Paulo poderosamente, né? Então esse espinho na carne já fica aqui o porquê foi lhe dado, para que ele não se exaltasse, né? O sofrimento nos ajuda. O sofrimento faz a gente se humilhar nos pés do Senhor. A humilhação, né, a Deus, né, nos pés do Senhor, é algo assim que é importante em nossas vidas. Muitas vezes a gente tem uma boa vida social, a gente tem um bom emprego, tem uma boa profissão, às vezes a gente é muito usado por Deus e às vezes a carne, a gente sabe que a carne é fraca e a gente começa a se exaltar, Então, Deus às vezes permite o espinho na carne para que a gente possa se humilhar mais, para que a gente possa descer, né? Enquanto a gente desce, Jesus cresce. Enquanto a gente diminui, Deus vai crescendo em nossa vida, né? Então, eis aí o motivo do espinho da carne. Ainda no versículo 8, ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Pensa só, apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo para se livrar disso aí, mas olha o que Deus responde para ele. Lá no versículo de número 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você aí que está orando há muito tempo, pedindo resposta de Deus, talvez Deus se silenciou, está caladinho. Ele diz hoje para você: a minha graça te basta. Tá bom? Então eu quero aqui, neste momento, começar a definir a palavra espinho. Para que a gente possa, eu vou dar 3 opções do que seria esse espinho, e aí eu vou concluir dizendo a minha opinião, tá? É claro que este canal você pode participar, você pode estar mandando sugestões, você pode estar interagindo conosco, mandando o que você também, qual seria a sua opinião. É muito importante que você participe, tá bom? A palavra espinho no original é traduzido por abrolhos, cardos. Abrolhos e cardos foram o quê? Uma parte da maldição de Adão. Se você não sabe, está lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 18. Uma coisa interessante também, que empregavam-se espinho como um meio de castigo. Você sabia disso? Está lá no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 7. Então, olha o significado de espinho, né? Ligado a castigo, ligado a maldição, ligado a muita coisa. Espinhos também foram símbolos, se você não sabe, de tormentos. Você vai ver isso em Naum, no capítulo 33, versículo 55, e também no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 6.
Colocaram, inclusive, você sabe disso, coroa de espinhos no nosso Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Você vê isso em Mateus capítulo 27, versículo 29. Foi dado, então, agora para Paulo um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás, como está aqui na palavra, como a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, né? E esse mensageiro, ele se aproveitou de uma fraqueza do apóstolo Paulo. Ah, pastor, e o apóstolo Paulo tinha fraqueza? Claro, todos nós temos as nossas fraquezas. O que eu acho mais lindo na palavra de Deus, o que eu acho mais lindo da parte de Deus, é que é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Né? Então vamos aqui para a primeira opção. Eu quero passar a primeira opção. O que seria esse espinho na carne? Primeira opção. Segundo Crisóstomo, né, que é um arcebispo lá de Constantinopla, nasceu ali pelo ano mais ou menos 347, na Antioquia. Ele era um dos pais da igreja, ele era teólogo. Ele disse o seguinte, que esse mensageiro de Satanás era um homem. O apóstolo Paulo, de fato, ele tinha um homem que estava ali pisando no calo dele, se você não sabe. Era um homem chamado Alexandre, um cristão lá de Éfeso, um cristão que se apostatou da fé. E é incrível como o apóstolo Paulo fala desse homem. Lá em 1 Timóteo, 1º capítulo, versículo 19 e 20, lá em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 14, ele chega a colocar esse homem, não nas mãos de Deus, como a gente costuma fazer, né? Com nossos inimigos. Ele chega a colocar na mão de Satanás. Será se esse homem, né? Esse homem que se apostatou da fé, chamado Alexandre, será se esse homem não estava pisando no calo demais do apóstolo Paulo? Falando do apostolado dele, a gente sabe que o apóstolo Paulo, em algumas cartas, defendia a sua posição de apóstolo. Precisou fazer isso, infelizmente. Então, a primeira opção seria essa. Esse mensageiro ligado a este homem. Esse espinho na carne, nada mais, nada menos do que um homem que caluniava Paulo, um homem que difamava o apóstolo Paulo. Então, essa seria a primeira opção de espinho da carne. Ah, pastor, eu acho isso pouco, porque não é você. Agora imagine você aí, que está sendo perseguido, que estão falando mal de você, que ficam te difamando, te caluniando. Meu Deus, isso é ruim. Já passei por isso, tenho passado por isso. Então, isso é muito ruim. Isso, com certeza, né, considero como uma opção de espinho na carne de Paulo. Uma segunda opção que eu quero passar para você. Você deve estar lembrado que os judaizantes, né, que são aqueles judeus cristãos lá, né, lá do século I, que eram aqueles camaradas que aceitavam Cristo, mas ainda queriam fazer das tradições judaicas, fazer parte do cristianismo. E esses judaizantes, se você estudar algumas cartas, você vai ver que eles faziam um negócio que aborrecia muito o apóstolo Paulo. Eles ensinavam aos gentios que eles deviam seguir as práticas religiosas do judaísmo, mesmo aceitando a Cristo, mesmo já servindo a Cristo, como eles eram judeus, eles tinham que fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, né, a circuncisão. Sério, professor? Imagine a pessoa aceita Cristo e ainda tem que circuncidar, né? Então,
Essa seria uma segunda opção. Isso você encontra Romanos, capítulo 2, versículo 29, né? Você encontra lá no Romanos 15, 8. 1 Coríntios 7, 19. Você encontra em Atos no capítulo 15. Lá em Gálatas no capítulo 5. Lá em Filipenses 3. Colossenses capítulo 2. Inclusive o primeiro concílio da igreja, que foi lá em Jerusalém, foi debatido essas questões. Presidida ali por Tiago, o apóstolo Pedro dá uma palavra, apóstolo Paulo também, e a gente vê que foi decidido ali que não era para os cristãos, né, inclusive gentios, né, porque eles queriam que até os gentios teriam que estar, vamos dizer, fazendo práticas religiosas de judeus. Então isso aí estava aborrecendo muito o apóstolo Paulo, tá? Então eu quero aqui finalizar parte 1 desse ensino e convidar você para assistir a parte 2. Eu já deixei aqui duas opções. Você aí avalia, vai vendo essas duas opções, que na parte 2 do ensino eu vou falar da terceira opção, que eu vou dar para você, do que seria o espinho da carne de Paulo, e também vou deixar aí a minha opinião. Então fica aí um forte abraço. Continue nos seguindo, nos assistindo, em nome de Jesus.